Hoje eu quero te convidar para a gente fazer uma reflexão um pouco diferente, porque esse mês de outubro é um mês muito especial. Tem acampamento, tem aniversário do pastor. Inclusive, gratidão aos irmãos, na segunda-feira passada estivemos aqui, fizeram uma surpresa, eu desci aqui, tinha um monte de gente para uma janta maravilhosa, ganhei um monte de presente. Gente, foi maravilhoso, eu fiquei muito encantado, muito grato pelo carinho da igreja com a gente. Fiquei mesmo, eu e minha esposa, ficamos muito felizes com que a igreja respondeu ao nosso carinho com ela. Já falamos no domingo, fizeram a homenagem aqui, nos vídeos, depois na segunda-feira específico, tivemos mais esse carinho aí, então a gente ficou muito feliz. Mas não é por isso que o mês de outubro é legal, apesar das pessoas mais legais do mundo nascem em outubro. Amém? Aí, tem vários que nascem em outubro aí, já falaram amém, né? É nós, é nós. E nesse tempo, em outubro, existem duas datas, ou duas celebrações, ou comemorações, que são muito importantes para o calendário, cristão ou não. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, em dois aspectos. O primeiro de forma simples, um pouco mais técnica, por isso que eu peço que você um pouquinho de atenção. E depois tentar entender o que tudo isso tem comigo e com você. A primeira celebração que nós temos no calendário comum, que ele é há muito tempo usado, não por nós, mas pela sociedade, inclusive pelo paganismo, é que no dia 31 de outubro nós celebramos festa de Halloween. As escolas fazem isso foi muito fortalecido nos Estados Unidos, e ao ser fortalecido nos Estados Unidos, trouxeram para os outros lugares, e as pessoas foram tomando essa informação, sem perceber o que é de fato isso. Na minha ideia é que nem tomar suco daquelas máquinas. Do que é? Ah, é de amarelo. Você não sabe se é abacaxi, se é laranja, o que é de amarelo, porque é a cor que você está vendo. Você só vai saber, você toma, tem bastante açúcar, você fala, suco do quê? Eu não sei, de açúcar. Então parece que essa data, festa do Halloween, ou no Brasil chamado de festa das bruxas, ou na sua inicialidade, no seu nascituro, festa dos mortos, veio para o Brasil. Não só veio para o Brasil, como expandiu para o mundo todo, e a gente não sabe às vezes como lidar com isso. Recebo ligações e perguntas de professores, de pais, perguntando, e até mesmo às vezes em algumas escolas, colocam essa festa sem explicar, sem falar nada, e infelizmente parece que está muito comum isso, né? A gente tem que engolir aquilo que vem, sem sequer dar o direito de, por que isso é assim? A não ser que seus filhos não tenham esse direito, você pai, você tem. Por isso foi essa orientação que eu dei para essa mãe, e conversar, porque a escola estava fazendo uma atividade, e se os filhos não participassem, inclusive, dessa atividade, a festa dos mortos, uma besteirinha, vamos pensar assim, ele teria descontado a sua nota. Como assim? Que isso? E aí ela foi, pediu, e eu dei uns caminhos, né? E ela exigiu. O que aconteceu? Não vamos descontar mais não, fica facultativo. Se quiser participar, participa ou não. Olha até de que forma que eles estão fazendo. Só que infelizmente, talvez você, que veio nessa noite, não sabe que essa festa, Samhain, é a festa ao Senhor da Morte. Ela acontece há muitos e muitos anos antes lá, algumas histórias de tradição de onde começou, do povo celta e outros tais. Enfim, ela vem com uma proposta, e a proposta, quando ela nasceu, era mais ou menos essa ideia. Finados dia 2, dia de Todos os Santos ali, e aí dia dos mortos, dia 31. E a lenda dizia que nesse tempo, dia 31, final ali do transição de verão para inverno, aqueles momentos diferenciados, a ideia que eles tinham é que, na mitologia deles, que os tempos se abriam, e nessa data os mortos subiam, e ficavam enchendo o nosso saco. Para abreviar os mortos que apareciam, nós nos vestimos também tais quais, bruxos, mortos, aquela coisa toda feia, e íamos atrás do pessoal, levando, tchac and tech, ou mais ou menos isso aí, doces e travessuras. Para quê? Porque se você chega lá e você oferece uma criança vestida de morte,
na porta da casa, oferecendo, doçuras ou travessuras. Se você fala doçura, e você dá doçura, ou pega aquela coisa toda, segundo a proposta deles, o defunto, a morte, o mal não entrava na sua casa. Eu não sei onde a gente tirou isso, né? Mas da Bíblia que não é. E essas ações, elas vão acontecendo, vão se desenvolvendo. O mundo foi assimilando as escolas, inclusive de inglês, por causa da proposta americana, inglesa. Isso fez o seu nascimento lá na Irlanda. Ela começou a trazer para nós e veio, e a gente fica meio sem saber como lidar com isso. Não sou do grupo radical dizendo para você, não faça nada disso. E não sou do grupo liberal que diz, faz qualquer coisa que você quiser. Sou do grupo que coloca sobre si, ou melhor, sobre você, a responsabilidade de decidir. E aqui eu quero colocar algumas coisas nesse primeiro momento, como por exemplo, a pergunta, por que a gente faz o que faz? Por que seus filhos iriam se vestir, ou você compra essas coisas, sem saber que é de morte, essas coisas todas, defunto, é para abreviar, Satanás vindo encher o saco. E a gente está junto ali. Ouvi um pastor uma vez dizendo que se a gente pudesse, nessas festas, já que você tem que participar, vista teus filhos de monge. Coloque ele na roupinha de monge. Para quê? Com certeza vai destoar de todos. E aí quando perguntar para ele, deixe que ele responda o que você vai ensinar, na perspectiva do quê? Graça ou indulgência? No sentido assim, não tem essas coisas. Tem coisa mais séria para a gente conversar sobre isso. Por isso, talvez 3 desafios eu deixo para você nesse primeiro momento rápido. 1 Coríntios, Paulo, por favor, me ajuda nos textos, capítulo 15, versículo 33. A grande pergunta é por que você faz o que você faz? Falamos sobre isso no QG do Que Mais, e esse texto nos ajuda a entender isso. Paulo, 1 Coríntios 15, 33. Me ajuda aí, por favor, para a gente lê-lo. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Cuidado que pode ser que aos poucos você achando que não tem nada a ver, daqui a pouco você está vivendo nada a ver. Então cuidado. Segundo desafio que eu lhe faço, cuidado para essas festas ou ações, quer seja Halloween, bruxas ou qualquer outra coisa que você vai, não confronta a sua fé. Por exemplo, Isaías capítulo 8, por favor, Paulo, Isaías capítulo 8, versículo 19, Deuteronômio fala sobre isso, também Levítico fala sobre isso, mas quando disserem a vocês, procure um médium, ou alguém que consulte os espíritos, e murmure encantamentos, pois todos recorrem a esses deuses e aos mortos, em favor dos vivos, olha o que ele diz no texto, para continuar, Paulo, 20, respondam a lei e os mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, você jamais verão a luz. Não somente nesse, mas em vários outros textos, a Bíblia declara tranquilamente, sem precisar forçar o texto ou fazer exegese, de que essas coisas, como mortos, etc. e tal, não são bíblicos. Talvez haja uma pergunta no seu coração, pastor, então quem são esses ambientes que dizem, ou por que eles dizem que tem morto ali e morto cá? A palavra de Deus diz bem claro em Eclesiastes. Morreu, o pó volte à terra que o era, e o espírito a Deus. Ah, pastor, mas o que fica vagando? Anjos de Satanás. Tudo demônio. Ah, pastor, mas eu ouvi uma vez, uma pessoa disse, e era uma coisa que meu pai sabia, só minha mãe sabia, que faleceu, tal. Isso é engodo. Isso é forma deles, de alguma forma, ajustar, pegar, vender você. Ah, mas era coisa tão secreta. Mas Satanás está ouvindo e vendo tudo que você faz. Já falei isso para vocês aqui. No reino espiritual, tanto Jesus, que luta por nós, segundo o apóstolo Pedro, como ele já falou sobre isso, e o próprio Satanás, estão os dois travando. Então tudo que você faz, o Pai sabe, o Filho sabe, o Espírito sabe. E tudo que você faz, Satanás também sabe, está tudo anotadinho. Então, pastor, mas eram coisas assim. Satanás também faz isso.
Porque a palavra de Deus diz que morrer importa apenas uma vez, que passar disso já era, é um só. Então se a palavra de Deus é regra para você, você deveria entender que essas coisas que aparecem por aí, inclusive mortes aparecendo, é tudo enganação para tirar e romper a tua fé. Se você tem uma fé baseada na palavra, você deveria entender esses textos e saber disso. Que além de ser contra consultar ou ver essas coisas, você está acessando reino espiritual que você não deveria acessar. A não ser que você esteja preparado para a luta. Terceira ideia que eu lhe faço é a palavra de Paulo, quando ele diz em 1 Coríntios capítulo 10, por favor, Paulo. Abra Paulo, 1 Coríntios capítulo 10. Versículo 23, Paulo. 1 Coríntios 10, 23. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. Terceira ideia que eu te deixo nessas festas e ações, etc. e tal, é tentar fazer uma pergunta: convém? O que vai me edificar? O que vai me fortalecer isso aí? Ou talvez até a criança, se a criança, e a palavra de Deus nos diz isso em Êxodo, exatamente no capítulo 17, 18, ali quando fala da Páscoa, a expressão é quando a gente fizer, pegar o sangue, passar nos umbrais como proteção, é isso que protege do mal. É isso que protege do mal, o sangue de Cristo, o resto não faz nada. O resto é band-aid. O resto é band-aid. Passa, coloca, come ali e sai. A pergunta é, e quando as crianças perguntarem, o que vocês vão responder? Vocês vão ensinar às crianças o motivo real, por que vocês fizeram o que fizeram. Ou seja, a proposta é ensinar os filhos, ensinar as crianças, fazê-las entender para que quando elas puderem com maturidade, será que convém fazer isso? Elas vão poder responder, eu posso, mas não vou fazer. E por que eu não faço muitas vezes algumas dessas ações? Por causa da mente, consciência do outro irmão, que Jesus já nos avisava. Por causa da ideia de você provocar nele escândalo. Então o comportamento de cada um tem a ver com a medida da minha maturidade. Como por exemplo, se às vezes você pensa, eu vou mesmo e estou nem aí com os outros. Maravilha, seu direito. Maturidade. Quando cristão, quando você pensa, poxa, eu preciso pensar um pouco nos outros, é verdade, 1 Coríntios fala tudo isso. A gente fala bastante sobre os servos com isso, que a gente tem que pensar no outro além de mim, mais do que a mim. Se você pensa, fala, poxa, o outro vai ficar triste, poxa, eu vou fazer duas ações. Falamos sobre isso quarta-feira passada, aqui no estudo. Primeiro eu vou evitar para não escandalizar. Até porque Jesus em Mateus vai dizer para nós que aquele que de repente serve de escândalo para os pequeninos, sabe o que deve fazer? Amarrar uma corda no pescoço e se lançar dentro da água, ou seja, suicídio. Acaba com a tua vida, porque eu vou acabar com você, mais ou menos isso. Porque você está fazendo tropeçar quem não deve. Isso é a ideia de Jesus e para nós e de Paulo na expectativa do quê? Tome cuidado com aquilo que você faz para não levar o outro a pecar. Por isso que quando a gente pensa, será que me convém? Será que é lícito? Por exemplo, Paulo, apóstolo Paulo de novo em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12 agora, olha o que ele diz, Paulo, por favor, me ajude. 1 Coríntios 6, 12. Mais uma vez, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Aí já ele abre um pouco mais o ambiente, dizendo, algumas coisas pode ser que elas vindo ao meu encontro, elas vão ter a tendência de me controlar. Mas eu não vou me permitir. Por isso que não me convém. Por último, 1 Pedro capítulo 2, Paulo, por favor, 1 Pedro capítulo 2, versículo 16. Olha o que o apóstolo Pedro nos ensina. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade de vocês como uma desculpa para fazer o que é mal. Vivam como quem? Servos de Deus. Por isso, se alguém olhar para você em algum lugar, ou fazendo alguma coisa, e olhar e falar assim, mas você não é servo de Deus? Se foi esse o jeito, e a pronúncia, a forma, você está fazendo alguma coisa errada que está desequilibrada aí. Então não tem a ver com se posso, se não posso, tem a ver com consciência, maturidade, para dizer, opa, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Porém,
Depois disso, uma outra festa que se celebra, e nós, como igreja, deveríamos lembrar muito mais. Se você não se recorda disso, você deveria forçar um pouco mais a sua mente e os seus eventos laterais para você guardar. A segunda festa que se celebra no dia 31 é Reforma Protestante, na mesma data do Halloween. Por isso a sugestão, se vestir de monge, porque nós relembramos mais a Reforma Protestante do que qualquer outra coisa. E eu quero fazer aqui uma narrativa sobre por que foi a Reforma Protestante, para você tentar entender o que aconteceu de forma bem rápida. A Reforma Protestante aconteceu no dia 31 de outubro de 1517. No dia 30, exatamente, Martinho Lutero colocou as 95 teses na porta de uma igreja no castelo de Westminster lá. E no dia 31, naquela madrugada, 30, 31, e no dia 31, quando abria-se o alvorecer, e normalmente naquela época, as pessoas tinham informações claras do que ia acontecer nas portas das catedrais. Então era como se tivesse um edital, um jornal naqueles lugares. Então ia passar muita gente ali naquele dia. Martinho Lutero coloca as 95 teses lá, e aí ele começa a pulverizar a Reforma Protestante. Mas ela não nasceu, como alguns infelizmente dizem, como uma ideia de que eu sou contra. Não foi assim que aconteceu. A Reforma Protestante também não nasceu, inclusive eu estou com a camisa aqui, sola escritura, ela não nasceu na expectativa de que um cara não gostava do cheiro do padre. Não. Ela não nasceu na ideia de que, o irmão lá ficou bravo comigo, vou montar a minha igreja, como acontece muito hoje. O pastor brigou comigo, eu também sou pastor. Não foi assim. Foi muito sério o que aconteceu. Foi muito sério o que aconteceu. Por isso eu quero convidar você a olhar para a palavra de Deus. Rapidamente, eu vou fazer aqui algumas narrativas para você entender. A proposta, inclusive, da palavra, a etimologia da palavra reforma, ela vem exatamente dessa ideia. Havia uma forma, e porque essa forma se deformou, como por exemplo na sua casa, quando você está na sua casa, fazendo o que está fazendo, mexendo, olha, e você olha para a parede, para as coisas, e a casa começou a perder tinta, perder cor. Aí você olha e fala, opa, eu preciso fazer o quê? Reforma. Porque ela perdeu aquilo que ela tinha. Ela tinha uma beleza, as cores estavam lindas, como aqui também. Semana que vem nós vamos começar a mexer, pintar essas paredes, porque mês que vem é aniversário da igreja, querendo que elas fiquem sem aquele negócio ali. A pessoa perguntou para mim, pastor, o que é aquilo ali? Aí eu ia responder normal, choveu, vazou, falei, é o sangue de Cristo descendo, vertendo, e eu brinquei com ele, não, brincadeira, é só sangue, não é só água que caiu, não tem nada disso. Então nós vamos pintar, porque já passaram-se, e lá em maio, do ano que vem, vai fazer 3 anos que estamos aqui, então tem algumas coisas que você dá uma reforma, porque conforme o tempo vai passando, a forma vai se perdendo. Por isso que a etimologia da reforma, ela vem com uma proposta de trazer de novo aquilo que se deformou à forma que era. Entende? Esse é o conceito de reforma. Por isso que na sua casa, em qualquer lugar, inclusive na igreja, nós reformamos. Pastor, vamos fazer uma outra. Isso não é reforma, isso é construção. É claro que algumas construções estão inseridas na reforma. Vou reformar, vou aumentar um negocinho, vou fazer um puxadinho. É assim que a gente vai, um puxadinho. Então você vai construir. Mas tudo está num projeto de reforma. E aqui a gente tem essa narrativa, e eu quero que você entenda desde lá de trás, desde Gênesis, quando Deus criou Adão e Eva, Gênesis capítulo de número 2, Deus fez Adão e Eva de uma forma. Capítulo 3 de Gênesis, veio o pecado e deformou a forma. Mexeu, diluiu, tirou. Como nós falamos inclusive no acampamento, a primeira reação dessa deformação que Deus tinha dado foi no sexo. Você que não foi no acampamento. Falamos sobre o livro de Cântico dos Cânticos, um livro sensacional. Até porque quando Deus chama Adão, Gênesis capítulo 3, e pergunta, o que aconteceu? Ele falou, vimos que estávamos nus e ficamos com vergonha e nos escondemos. Nu, se esconder, vergonha,
sexualidade. São duas áreas que a gente tem falado bastante aqui, a despeito da inveja que Satanás tem, porque ele não pode fazer, então ele vai tentar destruir de todas as formas possíveis a sexualidade e etc. E Cântico dos Cânticos, nós aprendemos no acampamento, ele é a plenitude da sexualidade de Deus para o casamento, para a vida a dois. Isso é pleno. Satanás mexeu tudo, rabiscou, tirou um monte de coisa, fez uma bagunça, porque havia uma forma sexual, havia uma forma de ser família, havia uma forma de ser casamento. E o pecado distorceu e deformou tudo isso. Depois de Adão e Eva, você me acompanha aí, a forma começou e essa forma deformada começou a tomar proporções maiores, e aí você percebe que já começou o primeiro homicídio, Caim e Abel, terrível, 2 irmãos, e começou a deformação, tomar proporções maiores, tanto que ali no capítulo 6, você percebe de Gênesis, que Deus olhou para toda aquela corrupção da humanidade, bora tomar água, bora lavar tudo isso, e Deus levou a sério lavar tudo isso, mandou que Noé fizesse uma grande arca, um grande barco, uma arca gigante, colocasse ali todos os, de 2 em 2 os bichinhos, a sua família entrou, e o dilúvio veio, começou tudo de novo. Na expectativa de começar de novo, talvez, a aliança feita com Deus e Noé, a ideia de que vamos dar uma melhorada nessa forma, a despeito daquilo que era a criação. Mas essa deformidade começou a tomar proporções maiores, aí que veio Gênesis capítulo 11, a Torre de Babel. Todo mundo louco querendo alcançar o céu do jeito certo, que eles achavam que era certo. Foi então que essa torre não pôde mais ser construída, porque ali Deus dividiu o vocábulo deles. Não conseguiam mais se entender, cada um foi para o seu canto, e aí se tornou a expansão da humanidade. Passado um tempo, depois nós temos a história de Abraão, onde Deus queria trazer um povo para si, chamar de seu. Chama Abraão, faz-lhe uma promessa, que será bendito a todas as nações da terra, e você e o seu filho, da tua descendência, virá aquele da qual sairá o Cristo. Não entendido aqui, mas lá para frente ficaria muito claro. Abraão começa, e Deus tem a intenção de formar, ou de reformar o povo dele. Mas a despeito de reformar o povo dele, sempre nós, seres humanos, atrapalhamos, né? Deus começa a reformar, começa com promessa, dizendo: Abraão, você vai ter um filho, seu filho chamará Isaac, fique em paz. Mas eu não consigo mais, estou velho. Sara, já também, passado o tempo, Adão e Sara não podia, aquela coisa toda, calma. Aí o brasileiro, ser humano, normal, querendo dar ajudinha para Deus, capítulo 16 de Gênesis, você tem a história de Sara e Agar, que ela intervém, não deixa Deus agir, ela quer agir por si só, aí ela dá Agar, Abraão se deita com Agar, acaba nascendo Ismael, que inclusive, estamos vivendo hoje algumas coisas por causa disso, não? Palestina, árabes, Israel, história que começou em Gênesis 17. A gente tentando, o céu tentando dar uma reformada e a gente querendo deformar. É nós ajudando Deus, sempre assim. Toda vez que você coloca a mão, onde Deus não mandou você pôr a mão, tu vai produzir deformidade onde já tinha uma forma. Passado isso, rapidamente aqui, você sabe da história, depois nasce Isaac, Gênesis capítulo 21, e essa ação de Isaac aparecer é a tipologia representativa evidente de Jesus. Tanto que, um pouco mais à frente, Deus prova a Abraão pelo tanto amor que ele tem por aquilo que ele recebe, guarda isso, outro dia a gente fala disso, e ele é chamado a ter um compromisso de ser provado. Deus diz para Abraão: pega o teu filho, teu único filho, a quem você ama demais, leva para o Monte Moriá e lá você vai sacrificá-lo por mim. Abraão, entendendo, a própria palavra de Deus lá no Novo Testamento diz que Abraão viu o dia do Senhor, entendendo que era uma tipologia, ou que cria tranquilamente naquilo que Deus estava falando para ele. Ele vai, sobe, lá acontece aquela coisa no meio do caminho, Deus falando com todos, de repente Isaac percebe a situação, era um adolescente ligeiro. Pai, está aqui o cutelo, está aqui a lenha, mas cadê o cordeiro? Aí o pai também, sábio de Deus, diz: o Senhor
proverá para si o cordeiro, dizendo, está preparado já. Tipologia de Jesus. A forma aparecendo. A forma reformando-se ali. Deus tentando tirar as deformidades e tentando montar algo. A gente sabe o que aconteceu, veio Isaac, depois veio Jacó, veio os filhos de Jacó, veio José, e o povo vai se alastrando, e de repente José de novo vai para o Egito, aquela coisa toda. Lá no Egito, Deus decide tirar o povo dele, que lá atrás ele tinha chamado de seu. E aí chama Moisés, para dar uma reformada no povo. A forma foi se perdendo porque no Egito, o povo de Deus, os israelitas, começaram a fazer coisas que não era para fazer, a viver coisas e a crer em coisas que não era para se crer. E aí foi se perdendo. Deus chama Moisés para dar uma reformada. De novo. Moisés vai, faz o trabalho, tira o povo do Egito e leva o povo para o deserto, com o propósito de levar a terra prometida e lá ser um novo povo reformado. Estão entendendo? Chegamos na terra prometida, ali nós temos Josué. E Josué com a sua forma, tomando forma o povo, eles começam a ter, além de juízes, além de sacerdotes, além de homens de Deus, eles precisam ter uma outra forma. E essa forma é a monarquia. E eles pedem um rei. E vem Saul, vem outros reis, inclusive Davi, o maior do rei do povo de Israel. E ali você percebe que a forma do povo de Deus começa a se perder de novo. Forma, reforma, deforma. E aí você tem, se você não sabia disso, mas na sua Bíblia, ela tem entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, pelo menos 4 folhas em branco, se a sua Bíblia for bem honesta. Esses são chamados de período intertestamentário, são 400 anos onde Deus ficou em silêncio. Deus não falava a partir de profeta, não falava a partir de sacerdote, não falava a partir de ninguém, Deus se calou. Ele rompe esse tempo exatamente com a pessoa de João Batista, trazendo a verdade e trazendo aquilo que foi prometido no Antigo Testamento, a despeito do próprio Cristo que ele viria. Evangelho de João vai dizer sobre isso, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória, a glória do unigênito de Deus, ou seja, Jesus começa a ser o princípio para quebrar todo esse propósito e agora trazer uma reforma verdadeira e eficaz. Todas elas que foram feitas paliativas, porque o pecado sempre estava ali. Porém agora vem uma nova proposta diferenciada, Jesus vindo ressignificar essa forma, e para não só ressignificar essa forma, ele ressignifica os comportamentos, as ideias, a sua interpretação dos processos. Mateus capítulo 5, 6 e 7, no Sermão do Monte, ele fala sobre isso, inclusive o texto que a gente falou esses dias. Se alguém bater na tua face, o que você faz? Dá outra? Se alguém pedir para você carregar algo, você faz um pouco mais. Ou seja, Jesus não vem só seguir, mas ele vem ressignificar, dar sentido à forma que lá no Éden se perdeu por causa do pecado. Jesus vem produzir uma reforma em nós. A diferença da reforma de Cristo com a reforma comum que a gente tem vivido nesse tempo anterior é que a partir de Cristo a gente pode não pecar. Aquela essência que nos perturba, que deturpou a nossa forma humana, desde lá do Éden, e até hoje ainda escravizando muita gente, ela foi vencida. Tanto que Paulo fala isso em Romanos capítulo 3, capítulo 6, todos pecaram e carecem da glória de Deus, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, porque o salário do pecado é a morte. Jesus vem, paga o salário, vence a morte e diz, agora vocês podem vencer. Jesus traz a reforma do jeito certo. Depois disso, Jesus em Mateus capítulo 18, versículo 16, conversando com Pedro, fala sobre uma outra ideia que ele traria para nós. Diz a Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, sobre esta rocha, Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, como nós cantamos, não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Ou seja, Jesus estava falando que, além de uma forma, de um jeito, de um estilo de vida diferente de ser, tudo tipo Jesusinho, seria Jesusinho numa coletividade, e ele chamaria essa coletividade de igreja, de nós. Então daqui para frente agora, estamos em 35 por aí, depois de Cristo, nós temos uma nova forma de ser povo, não é mais aquele povo solto, agora é um povo de Deus como igreja. E aí começou a bênção, ao mesmo tempo que começou os problemas.
Porque aqui Jesus deixou a missão para 12, 12 foi para vários, vários foi para um monte, e um monte chegou em nós. Há 2000 anos, o Evangelho de Jesus foi pregado ali, e ela chegou até mim, até você. Com algumas formas. Atos 2, 46 e 47 fala dessas formas. Como viviam os cristãos? Viviam de casa em casa, tudo era em comum entre eles, contavam com a simpatia de todo o povo e acrescentavam os senhores que iam sendo salvos. Ou seja, a igreja vivia de uma forma. Mas aí, depois de um tempo, apóstolo Paulo, em Atos capítulo 9, nasce. Nasce apóstolo Paulo no sentido de conversão, escreve mais de 70% do Novo Testamento, as suas igrejas, cartas, aquilo que ele fez, tudo ensinando, ajudando, e a igreja começa a tomar forma, começa a perceber que tem um padrão, e esse padrão começa a ficar ali para nós muito evidente e claro. Aí depois vem o tempo dos patrísticos, e aquele povo todo diferenciado. Aí depois chegamos em século III, ou exatamente 303 depois de Cristo, acontece uma coisa estranha. Constantino se converte ao Evangelho de Jesus. Constantino era um dos grandes religiosos, e aí a igreja, ou o cristianismo, passa a ser religião oficial do povo da época. Estamos em 313, está comigo? Sim, tranquilo aí? Permita, eu preciso entrar nisso para você entender, senão a gente vai se perder. Depois que a igreja começa a virar parte, a igreja que era perseguida começa a perseguir. A igreja que tinha suas estruturas de uma forma, começou a se deformar por causa do paganismo entrando na igreja. Alguns dizem que não sabemos porque Constantino se converteu, ou se de fato ele se converteu, nós não sabemos. O fato é que depois desse tempo parece que muitas coisas começaram a mudar. Paganismo entrando na igreja, cultura grego-romana entrando na igreja, e a gente mudando a forma. Por exemplo, não sei se você sabe disso, mas eu gosto de estar de camiseta, não há problema nenhum quem usa terno, não há problema nenhum quem usa estola, toga, coiseira toda. Mas essas coisas vieram do povo de lá. Jesus não usava isso. Jesus, pelo contrário, era servo. Era um entre nós. Como o vídeo que eu recebi essa semana. Cadê o Silvinho? Está aqui. Sentava com as criancinhas. Mas deixa eu te contar algumas coisas que começaram a ser práticas dentro da igreja e perdemos a forma. Em 375 começaram os cultos aos santos, aos mortos. Em 431 começou o culto à Virgem Maria. 593 começou a doutrina do purgatório. Em 607, Bonifácio declara-se bispo universal, o primeiro papa. Em 709, obrigam ali então, agora a olhar para o papa de uma forma diferente, inclusive a beijar os pés ou as mãos do papa, dessa época. Adoração às imagens e relíquias, em 786 começou a ser otorgado. 995, a canonização dos santos martírios, trazer aqueles que morreram e se perderam no evangelho, pro evangelho melhor, os martirizados, começaram a ser canonizados. 998, o jejum na sexta-feira e diante da quaresma foi começado a colocar para que se vivesse dentro da igreja. Em 1076, começou a se colocar um dogma da infabilidade da igreja, ou seja, a igreja é a igreja acima de tudo e de qualquer coisa. Em 1184, a instituição da Santa Inquisição. Aí você sabe o que aconteceu com a igreja. Em 1190, começou a se propagar as indulgências. Em 1230, a proibição de leitura bíblica pelos leigos, sendo exigida e feita apenas pelos cleros. Por isso que a gente não lia a Bíblia. Por causa de todas essas propostas nesse período, a igreja perdeu a forma. Estamos em 1230. A igreja que a gente vê hoje, a estrutura, tanto a católica quanto a evangélica, qualquer outra que você vê, é bem diferente dessa época, mas aqui estava a igreja perdendo a sua forma, que lá em Jesus, em Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus tinha dito que seria. Que lá em Atos capítulo 2 e 3, na descida do Espírito Santo, a igreja primitiva vivia, começou a se perder. E aí então esse cristopaganismo começou a aparecer, nós tivemos vários personagens, por exemplo, John Wycliffe,
a gente fala sobre isso nas nossas aulas, John Huss, e tantos outros homens que nós chamamos de pré-reformadores, são homens que começaram porque a Bíblia não era acessível a ninguém, a não ser os cleros ou nos mosteiros. Eles começaram a pegar a Bíblia e ler, e ao perceber, peraí, mas a nossa igreja faz assim, mas peraí, a Bíblia não diz para fazer assim, diz para fazer de outro jeito, como é que faz? Diante desse descontentamento santo, diante dessa postura de olhar e falar, peraí, tem alguma coisa equivocada aqui, eu não estou entendendo, ou eu não estou lendo, como é que é? Eles começaram a soltar algumas palavras, inclusive alguns discursos, que iam contra a igreja da época. E aí começaram a criar problemas. E a proposta deles era, definitivamente, por isso são chamados de pré-reformadores, era dizer, queridos, nós estamos errando. Queridos, a Bíblia não fala sobre isso, não fala sobre essas coisas, essas posturas, esses comportamentos, não tem nada a ver com o que a Bíblia diz. Vamos dar uma lida na Bíblia. Mas o que aconteceu tanto com Wycliffe, John Huss e tantos outros pré-reformadores, foram acusados de hereges e queimados vivos. Um deles não queimado vivo porque ele morreu antes. Aí desenterraram, pegaram os ossos deles para queimar os ossos dele. Porque era esse o propósito do herege, ser queimado até o final. Daí então, surgiu Martinho Lutero em 1483, e ele tinha um pouco mais de costa larga, e ele fazendo as mesmas leituras, lendo Romanos, lendo Efésios, lendo vários textos maravilhosos, não vamos entrar aqui especificamente nisso, mas ele começa a ler e perceber que estava errado, e na mesma perspectiva sendo usado por Deus, gente, nós precisamos reformar, isso aqui está sem cor, isso aqui colocaram cor errada, isso aqui colocaram algumas coisas diferentes, não é isso aqui não parece mais do que era, perdeu a forma, precisamos reformar. E aí ele, em vez de fazer como os outros, ir até lá, ele dá uma de... bicho é brabo. Já de cara faz as teses, escreve quietinho na dele, pá, tal. Daqui, dia 31, ele vai, pá. Ou seja, ele não foi falando, ele escancarou. Só que aí não teve muito como você reverter a situação, porque muita gente leu e começou a falar, é verdade, peraí, esse negócio é verdade, não tinha pensado nisso. É verdade, tem umas coisas diferentes, 95 teses. Contra a indulgência, uma série de coisas, salvação, um monte de coisa. Inclusive nós temos um banner sobre 95 teses, já vai ser colocado lá na frente, que a gente está estruturando a frente ali ainda para o nosso dia do aniversário. Você pode ler as 95 teses ali. Na internet, se você quiser buscar, está tudo aí. Martinho Lutero, então, é excomungado em 1521 num conselho. Há um concílio, né, uma reunião, e eles chamam Lutero para falar, você tem que negar tudo isso. Esquece isso, parou, acabou. Lutero costa larga, um monte de gente que estava junto dele apoiando, inclusive reis, etc. e tal, falou, não, eu não vou. Eu não vou negar. Fala outras frases bonitas, lindas, não vamos entrar, senão vai ficar aqui até mais tarde. Não gostaria. Por hoje, não. O fato é que ele fixou, os caras trombaram com ele fez, outros ouviram, Philips, Zwinglio, Thomas Manter, Calvino e vários outros foram percebendo e lendo e falando, opa, tem coisa aqui que precisa reformar. Juntou-se esse projeto, juntou-se toda essa proposta, surgiu a Reforma Protestante. Por isso que a Reforma Protestante, coloca para mim, Paulo, por favor, essa imagem deixa bem claro o que é a Reforma Protestante, e aqui eu quero entrar na parte prática para mim e para você. Os 5 solas da Reforma, uma delas é que eu estou com a camiseta, é sola graça, sola fé, sola Cristo, só a Escritura e só a Ele a glória. Nas 95 teses de Paulo, ele estava confrontando com esses 5 solas, tudo aquilo que eles estavam vivendo com base na palavra de Deus. Sola graça. Na perspectiva, rapidamente aqui vou te explicar. Por que só graça? Porque a proposta de salvação não era pela graça, é pelas obras. A palavra de Deus diz que não. Somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. E não por obras, inclusive diz, para que ninguém se glorie. É só pela graça, não tem indulgência, não tem que pagar, não tem nada. É só graça. Pastor, eu não concordo, problema teu. É a Bíblia que está dizendo. É a forma. Você não concorda, faz um esticadinho para você. Mas a Bíblia é assim, é só pela graça. Sabe onde surge só pela graça que a gente discorda? De um cara ruim, amigo seu, se converter. Ah, não pode, pastor, tem que sofrer. É o ladrão da cruz. O que ele fez? Nem batizou. Mas já está lá. A esperança. Né, Keller? A esperança. Só a fé. A salvação é pela graça, mediante a fé, não de obras.
Não é pelo que você faz, é pela fé em, segundo o terceiro passo, em Cristo. Ele dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai na expectativa de que já estou com Ele. Jesus dizendo, se não for por Ele. Paulo diz isso para nós, não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens, ou qualquer lugar aqui, a não ser Cristo Jesus, o homem. Então a salvação é pela graça, mediante a fé, através de Cristo Jesus. E onde está tudo isso? Na Escritura. E aonde eu vou achar? Só na Escritura. O pastor falou, zero, esquece, cancela, pastor, se falou errado. Se não está na Bíblia, esquece. Só a Escritura que vale. E a glória, a adoração, tudo que nós fizemos aqui é para quem? Para Deus. Muito mais profundo, mas fiz aqui bem rápido para você entender os 5 solas da Reforma Protestante. E aí viemos de outras estruturas, calvinistas, etc. e tal, que nós não vamos falar aqui. Mas a ideia é entender que Deus tinha uma forma, e com o passar da história essa forma se deformou. E a gente sempre precisa olhar para a palavra de Deus e perceber que a gente precisa reformar. Essa semana, conversando com um amigo que gosta de carro como eu, ele estava cansado do carro dele. E ele falou para mim, o que eu faço? Eu falei, se você é que nem eu que não tem dinheiro para não trocar de carro agora, você faz o quê? Lava ele, já fica diferente. Pule, dá um trato, já fica apaixonado pelo carro. Já fiz, mas ainda estou meio assim, não reformou o meu princípio com ele. Então você faz o seguinte, tem roda seu carro? Tem uma mais feia. Pinta a roda, velho. Dá aquele tchan, né? Não é assim? Dá aquele mexido na roda. A roda ficou assim, o carro ficou outro carro. Quem gosta de carro com roda diferente sabe que uma roda muda completamente o carro. Mas eu consigo mais. Então faz assim, troca a roda do carro, cara. E junto pega um som, bota um sonzinho, tinha um carro mais tchá. O mesmo carro. Tá pondo forma. Não tem dinheiro? Reforma. Pastor, mas eu posso um pouquinho mais. Então faz o seguinte. Vai na Marvel ou lá no Sakamoto e troca de carro. Mas até você não ter dinheiro para trocar de carro, o que você faz? Mexe, reforma, dá uns ajustes ali. Porque assim como eu e você, os nossos carros ou as coisas que nós temos, devagarzinho, por causa da nossa caminhada, dos problemas, dos dias, dos sonhos, dos projetos, das ideias, dos ciclos da vida, nós vamos, se a gente não tomar cuidado, perdendo forma. E aqui eu quero especificamente falar com o teu coração, porque várias vezes na história do povo de Deus aqui, vários homens perderam forma. Por exemplo, você olha para Judas, e você olha para Pedro, tinha uma expectativa de Jesus, e por causa da expectativa não alcançada que eles fizeram diante de Cristo, eles negaram a Jesus e perderam a sua forma. Por exemplo, você olhar para Judas e falar, era um discípulo de Jesus, um apóstolo, falar, não boto mais naquela categoria. Se deformou. Você olha para outros personagens, por exemplo, lá atrás, um dos juízes, Sansão, e ao vê-lo, você percebe que ele, iludido por algumas situações, inclusive me fantasiei de Sansão e Dalila, minha esposa, no acampamento, iludido e encantado com algumas coisas, ele perdeu a sua forma e, consequentemente, o seu propósito, e morreu do jeito que morreu. E se a gente puder aqui, ficaríamos um tempo inteiro falando sobre isso. Mas trazendo para a minha realidade, talvez não só o seu carro perdeu forma, mas assim como a idade chega para todos nós, o nosso corpo perdeu forma, não perde? Seu corpo não é mais como era antigamente. A lei da gravidade chega para todos nós. Inclusive pelos cabelos. Eles caem, né? Eles caem. Alguns dão um jeitinho, bota peruca, né? Faz um negocinho, né? Didi, caminha aí, irmão. O corpo vai perdendo forma. O nosso trabalho vai perdendo forma. A gente entra num trabalho maravilhoso, de repente você não quer mais aquilo lá. Aquilo lá não... alguma coisa aconteceu no seu trabalho, ele se deformou. Você se deformou, o trabalho se deformou, tudo ficou ruim. A sua casa está perdendo forma, o seu casamento está perdendo forma. Quantos anos hoje? Cadê o Manuel e a Kátia? Estão lá com os adolescentes. Quantos anos, Luiz? 40 anos juntos, Manuel e Kátia. Onde estava num casamento, 68 anos, é isso? 68, 63. O senhorzinho que levou a aliança lá. 60 ele vai cacetada.
juntos de casamento. O casamento vai perdendo forma. A gente vai se cansando do nosso cônjuge. A gente vai se cansando das pessoas, a gente vai cansando-se do relacionamento, os filhos vão chegando, a gente vai se perdendo, a gente vai perdendo forma por causa da circunstância e da caminhada que a gente está vivendo. E a sua vida espiritual também às vezes vai perdendo forma. Como talvez você era aquele cara, aquela pessoa, aquele ser humano, aquele irmão que era vivo com palavra, frequentava a igreja, tomava decisões junto à igreja, era frequentador, assíduo, era participante, estava ali tudo, e hoje não é mais aquilo. Você tinha uma forma de ser igreja, hoje você perdeu essa forma de ser igreja. Percebe que com o passar do tempo, todos nós, quer pessoas, quer grupos, ou inclusive igrejas, vamos perdendo nossa forma. Jesus disse isso em Apocalipse, capítulo de número 2, na narrativa de João, no capítulo 1, versículos de 1 a 7, quando ele fala sobre a igreja de Éfeso, e ele, no versículo 4, especificamente, ele diz, vocês perderam a forma. Numa outra palavra, está dizendo, vocês perderam o primeiro amor. Ou seja, vocês tinham um jeito de ser igreja, tinham uma forma de ser igreja, mas alguma coisa, e ele diz, narrando até o versículo 7, que vocês se perderam e permitiram essas coisas acontecerem, e essa forma de vocês já não é mais aquela que eu chamei para ser. Igrejas. Igreja de Laodiceia, um pouco mais à frente, também tem o mesmo resultado. Vocês agora são frios, deveriam ser quentes, mas agora são mornos, estão no meio do caminho. Não, não é nada disso. Vocês eram quentes, o que aconteceu com vocês? Estou ao ponto de vomitar você da minha boca, diz Jesus, à igreja de Laodiceia. Capítulo 3, exatamente. O que está acontecendo é que seu casamento, a sua profissão, talvez olhando para a sua, se você for honesto, olhando para a sua realidade, você deveria parar tudo e fazer uma reforma. Você deveria olhar para si, ser honesto para o seu casamento, como a gente fez isso nesses dias no acampamento, falar, a gente precisa conversar sobre o casamento. Não está legal assim. Sabe por quê, querido? Reforma, ou forma que vai perdendo forma, e não se passa por reforma, cai. Não cuida das paredes da sua casa, de tudo para você ver. Deixa as paredes ou as coisas de madeira serem carcomidas ali por outros bichinhos, e você fala, não, isso aqui vai durar, vai de boa. Uma hora, igual aconteceu com a nossa igreja, né, meu querido Nelson Lara? Vão fazer o negócio, não, está tudo de boa, aguenta, vai fazer o negócio, não aguenta. A hora que você não percebe mais, e foi assim como que se um susto, pum! A reforma já não é mais necessária. Porque já não tem nem forma mais. O que se tem agora é pedra sobre pedra. Por isso, de forma prática, livro de Hebreus, capítulo 12, nesses últimos minutos que me restam. Capítulo 12, versículo 1, por favor, Paulo. Como então reformar alguma coisa da minha vida que perdeu forma? Deixa eu te ajudar. Como reformar alguma coisa da minha vida que perdeu forma? Fazendo alusão à reforma protestante que trouxe forma à palavra de Deus, que trouxe a salvação no seu devido lugar, em Cristo Jesus, pela fé, não por obras para que ninguém se glorie, trazendo à razão o texto bíblico de Paulo. Mas Hebreus capítulo 12, versículo 1 e o 2 dizem assim, só para você lembrar, Hebreus capítulo 1, coloca o capítulo 1, versículo 1, Caio, Paulo, por favor, Hebreus 11, 1, 11, 1, por favor. O capítulo anterior. Ora, a certeza daquilo que se espera, que espere a prova das coisas que não se vê, o que é fé. Hebreus 11, 1. Pode passar? Olha como ele começa. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho, falando dos antigos que viveram pela fé. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que se é visível. Pode ir passando, Paulo, por favor. Pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício superior ao de Caim. Pela fé foi reconhecido como justo. E aí ele vai fazendo uma narrativa de todo o capítulo daqueles homens e mulheres que viveram pela fé. Tanto que o capítulo 11 é chamado de galeria dos heróis da fé. Homens e mulheres sensacionais. Um detalhe sobre isso. Salomão, homem mais sábio da palavra de Deus, não está na galeria da fé. Muitas mulheres, inclusive uma ex-prostituta, está na galeria da fé, Raabe.
Capítulo 11 de Hebreus é um espaço onde Deus fala do passado, de homens e mulheres que viveram de uma forma sobrenatural. E aí no capítulo 12, versículo 1, para você entender o contexto, por favor, Paulo, capítulo 12, versículo 1. Portanto, já que ouvimos essa narrativa desse monte de gente maravilhosa que viveram uma forma sobrenatural, viveram a forma de Deus na vida, também nós, uma vez que estamos rodeados de grande nuvem de testemunhas, capítulo 11 inteiro. E qual que é a sugestão do autor aos Hebreus? Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Versículo de número 2, Paulo, por favor. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentando-se à direita do trono de Deus. Esses 2 versículos vão servir de base para você aprender hoje sobre a sua forma e como você pode reformar a sua forma. Primeira verdade que eu quero que você guarde: olhe para trás e veja que há um padrão a ser seguido e possível de ser vivido. Por isso que a gente precisa ler o capítulo 12 depois de ler o capítulo 11. Tem pessoas iguais a mim e a você que sofreram, que passaram por dilemas piores ou fáceis, não importa, depende de cada um, mas que venceram e conseguiram viver esse padrão, essa forma que Deus tinha para nós. Por isso que não vale a desculpa de você olhar: mas é muito difícil, eu não consigo, mas Jesus era Jesus. Não estamos falando nem de Jesus, deixei ele um pouco de canto aqui. Vamos falar dos homens e mulheres que viveram pela fé e que, destemidos e entendidos, conseguiram viver a forma que Deus desejava para eles. Por isso que nesse primeiro momento não há desculpa para a gente olhar e dizer: não, mas eu não consigo. Consegue. O problema da gente não entender ou não se reformar pelo padrão é que a gente discorda do padrão que já existe. É que a gente não quer o que a palavra de Deus diz para nós. Não, nós quer o que nós quer. Meus corpos, minhas regras, minhas ideias, meu tudo. E a palavra de Deus fica onde? Um dia, quem sabe, se precisar, eu vou abrir um texto e falar: Jesus me socorre. É assim que a gente vive o evangelho hoje. Só que Jesus disse para nós em Mateus capítulo de número 9, inclusive Marcos e Lucas repetem para nós, quando Jesus faz a parábola do odre e do vinho, dizendo: há um vinho novo, há um novo de Deus para nós. Se você colocar no odre velho, eu e você, nós velho, vai tudo romper, vai tudo se perder. Para se viver o novo de Deus, tem que ter o odre novo. E ele fala sobre isso em João também. Para se viver o novo de Deus, tem que nascer de novo. Por isso que há um novo padrão, não é o seu jeito, não é o que você pensa, é o que a Bíblia diz. Por isso, enquanto eu e você ficarmos no que eu acho, no que eu penso, no que eu desejo, no que me satisfaz, tu está fora da Bíblia e tu precisa de uma reforma. Pastor, mas está bom assim, então fica assim. Não te verei em breve. Se é que você entendeu o que a gente cantou esse tempo todo. Romanos capítulo 15... versículo 4, por favor, Paulo. Olha o que diz Romanos 15, versículo 4. Presta atenção como a Bíblia é tão importante. Tudo que foi escrito no passado, palavras de Deus, foi escrito para nos ensinar. Está tudo aqui, padrão. De forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, eu e você mantenhamos a nossa esperança nele. Tem padrão. Viveram o padrão para trás. É possível viver esse padrão? Então não há desculpas para a gente dizer que não tem como reformar. Há um padrão. Olhe para trás. Viva a possível. Segunda verdade para você guardar. Sempre haverá uma resistência para se manter na forma. Sempre haverá uma resistência para se manter na forma. Quando você observa o texto, você percebe no versículo 1, por favor, Paulo, Hebreus 12, 1, deixa ali no 1, toda essa ação do texto, olha como ele diz lindo, por favor, Paulo, Hebreus 12, 1, pode deixar isso um pouquinho aí. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Numa outra tradução, o texto está dizendo ali, afastemo-nos, resistamos, ou fique longe. Numa outra tradução mais própria do original é, lute contra.
Porque na forma que Deus quer que você viva, sempre vai haver uma resistência contra você, para te tirar da forma, para te levar de uma forma do pecado, a forma do teu amigo, a forma de quem quiser, mas sempre vai haver, por isso que é difícil ser cristão. Uma pessoa me disse esses dias, num bate-papo, não sem açaí, ainda estou gastando meus açaís aí, irmãos, quem quiser ainda tem uns vale açaí. E a pessoa disse para mim, pastor, é difícil ser crente da IPI de São Manuel, né? Eu falei, mas não é difícil ser crente porque o pastor é chato, você também. Não é difícil ser crente porque o pastor fala as coisas, não. É porque aqui a gente prega a palavra. E se você for ler a palavra, ou ver a palavra, ou apreciar e ouvi-la, no mínimo você vai ser confrontado. Por isso que é difícil. Porque aqui nós não vamos falar para você, está em pecado? Tá, continua assim, Deus tem amor por você. Tem não, irmão, Deus tem justiça. Ah, tá tudo de boa. Tá não, irmão, tu vai para o inferno. Que nós fala esse nome, inferno e pecado, do jeito que tem que ser. Inclusive quando a gente está lendo. Por quê? Porque sempre vai haver uma resistência. Apóstolo Pedro, 1 Pedro, por favor, Paulo. Capítulo 5, versículo 8. Olha o que diz esse texto. Toda a história houve resistência. Estejam alertas e vigiem, porque o diabo, o inimigo, já diz sobre resistência de vocês, anda ao derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Ele está aqui, querendo acabar com nós. Por isso que muitas vezes essa resistência está no seu trabalho, está em todos os lugares, porque ele não quer que você mantenha-se na forma que Deus está construindo eu e você pelo Espírito Santo de Deus. Ele quer fazer a gente se perder. Trabalho dele. Pergunto, está tendo êxito ou não? Não viver a plenitude de Deus é infelizmente o que a gente tem feito e vivido, experimentado. Jesus fala isso em João capítulo 10, versículo 10. O inimigo vem senão para roubar, matar e destruir, a resistência. Mas ele diz, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Terceira verdade para você guardar, sempre haverá uma resistência para você manter a sua forma. Terceira, não é só pecado que atrapalha nós, mas também é. Porque a gente vive na expectativa até, e aqui eu quero colocar as duas coisas rapidamente, para a gente entender porque a gente acha que é só pecado que atrapalha a gente. Não, pecado atrapalha sim. Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2, a palavra de Deus, o profeta Isaías vai dizer que não são os olhos do Senhor que estão fechados, ou as mãos, ele faz uma questão poética, não são as mãos encolhidas, ou os ouvidos tapados, nada no céu está com problema de nos ouvir, de nos atender. Versículo 2 de Isaías 59, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Pecado separa nós de Deus, atrapalha a gente, pecado atrapalha. Contudo, além de pecado atrapalhar e distanciar a gente de Deus, Mateus capítulo 27, versículo 46, não precisa pôr, Caio, ou Paulo, Jesus dá um grito das últimas palavras dele na cruz, ele diz, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparou? Ou seja, por que o Senhor me deixou de fora? O que aconteceu entre nós? Naquele instante, segundo o profeta Isaías, Jesus estava tomando sobre si todos os nossos pecados. Então ele se separou de Deus, porque Deus é justo, inclusive o Filho ele trata com justiça. Quanto mais eu e você. Entende? Por isso então, queridos, o pecado nos atrapalha, é verdade, sabemos disso. A Bíblia diz claro. Mas não só o pecado, mas olha o restante do texto, Hebreus 12, 1. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado. Então há algumas coisas também, inclusive no tempo presente, que nos atrapalham, que não é pecado. Que são coisas boas, coisas maravilhosas, coisas que às vezes não convêm, mas estão aí, é possível. Por exemplo, como nós narramos na história de Abraão, aquilo que atrapalhou o amor de Deus com Abraão e Abraão com Deus, foi o quê? O filho. Queridos, infelizmente, quantos de nós estamos passando por esse trâmite, de que estamos bem, estamos com Deus, mas parece que alguma coisa está atrapalhando a nossa forma. Coloquei apenas uma para a gente pensar. Distrações. Satanás tem usado nessa nossa geração essa ferramenta chamada distração para nos deformar. Talvez você orando, a tua cabeça não consegue mais ficar ali na oração, porque você está com tanta coisa na cabeça que você pôs através das redes sociais que você não consegue se concentrar. Aí você fala, a culpa é do TTH, DH, xitira lá, é do psicólogo, não sei o quê. Pode ser.
Mas quem está vivendo essa distração e se atrapalhando e se perdendo a forma daquilo que Deus quer? Você, irmão. Todos nós estamos de alguma forma por causa dessas distrações, quer sejam bênção, quer sejam filho, quer seja um trabalho, quer seja qualquer outra coisa, tem roubado de mim, de você a nossa forma, e nem é pecado. Por quê? Porque a gente olha, pecado atrapalha, então tiro. E as coisas boas que estão acontecendo na sua vida, que estão tirando a sua forma, você nunca consegue perceber? Não consegue olhar com naturalidade, com carinho e autoavaliação e perceber, falar, isso aqui tem me atrapalhado, mas é bom, mas não me convém, está tirando a minha forma. Não é, Tiago? Está tirando a minha forma. Por exemplo, distrações estão roubando o nosso tempo. Quanto tempo você gasta com as distrações na sua vida? Distrações estão roubando o nosso conteúdo. Porque as distrações estão fazendo, inclusive nós começamos a tocar aqui hoje, aí o pessoal brincou, pastor, está no 1,5, está no 2. Porque os vídeos têm que ser cada vez mais rápido, TikTok, aquela coisa toda, tal, e a gente está ali assim. Aí você não consegue conversar com ninguém mais do que minutos. Ô pastor, mas um áudio de 5 minutos já é demais. Eu já recebi de 1 hora. É quase um podcast sozinho. E você que me mandou provavelmente aqui, né? De vários minutos. Vamos ouvir. Mas a gente não tem mais, inclusive disseram os cientistas ultimamente, que tome cuidado quando você ouve no rápido, porque o seu cérebro vai começar a decodificar e assim, daqui a pouco você está maluquinho. Por quê? Porque a gente está perdendo forma. E essa deformidade não é algo que está vindo e machucando a gente. Não, é algo que eu estou abrindo a porta, escancarando e falando, pode vir, não tem mal nenhum. Afastem-se do pecado e de coisas que atrapalham a gente e estão fazendo a gente perder a forma. Por isso aqui eu quero colocar alguns conselhos para a gente encerrar. Como que a gente pode vencer? Pastor, entendi que tem problema nessa minha forma, eu preciso reformar. E como que pode vencer? O texto continua. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Primeira verdade para você guardar de desafio. Há um propósito, há uma caminhada que se torna no meio da vida uma corrida e a gente precisa fazer isso acontecer na nossa vida. Não é do seu jeito, é do jeito da palavra. Romanos capítulo 8, versículo 28, por favor, Paulo, e versículo 29 nos relata bem sobre isso. Corramos e perseveramos e juntamos firme, porque há uma proposta, há um projeto, há um propósito para nós. Sabemos que Deus age em todas as coisas, ou que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, numa outra tradução, dos que foram chamados de acordo com o propósito dele. Qual o propósito dele? Ele mesmo responde no 29, por favor, Paulo. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. Propósito, para quê? Para serem conforme a imagem do seu Filho, Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre todos nós aqui, muitos irmãos. Ou seja, o propósito maior de Deus em me encontrar e pegar a minha forma, que estou pecaminosa, é tirar todas essas deformidades e começar uma forma. Qual é o caminho? Qual que é o protótipo? Qual que é a sede, a essência? Jesus. Então eu e você fomos chamados como um propósito. O propósito é ser parecido com Jesus. Thalita fez aniversário esses dias, falei para ela também, como falo para todo mundo também, né? Um conteúdo da minha palavra. Algumas específicas, mas no meio tem um. Você não fica velho. Quem fica velho são coisas. Quando você faz aniversário, você não fica experiente. Quem fica experiente são profissionais do seu trabalho. Quem já te encontrou com Jesus a cada ano que passa deve ficar evoluído, mais parecido com Jesus. É essa a proposta. Por isso que a gente não deve se cansar, mas correr e perseverar. Ou seja, tem um propósito. Segunda verdade aqui para você guardar. Persevere, lute. Não ceda àqueles deformadores. E às vezes esses mesmos deformadores pode ser que estejam no teu coração. Como a gente aprendeu esses dias, né, Joyce? Coração não se segue, se guia. Teu coração sendo seguido está deformando a sua forma. E você está deixando de ser quem Jesus chamou você para ser, por causa do teu coração. E por último, o texto não menos importante, versículo 3, por favor, Paulo. 2, perdão, Hebreus 12, 2. Olha o que diz o texto. Tendo os olhos fitos em Jesus.
Não olhe para mais ninguém. Se você vem na igreja por causa do pastor, tu vai dar bobeira. Tu vai se decepcionar, porque eu vou te decepcionar uma hora ou outra. Se você vem na igreja por causa de amigos, de gente e tal, uma hora você vai ter conflitos e problemas. Se você vem à igreja por causa de Jesus, você faz do jeito certo. Não case por causa da tua esposa ou por causa do teu esposo. Case por causa de Jesus. Faça aliança primeiro com Jesus, para depois com o seu cônjuge. Se você fizer de outro jeito, não foi Deus que te uniu. Está entendendo o que eu estou dizendo? É Jesus. A essência do Evangelho, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, a Bíblia inteira tem um círculo, uma roda, uma linha que cola tudo. Isso chama-se Jesus. Que o apóstolo João diz para nós: antes da fundação do mundo, o verbo se fez carne. Ou seja, tudo estava para tirar essa deformidade. E essa deformidade vem com a reforma. E essa reforma não é Lutero, não é nada disso, nada contra. Pelo contrário, aleluia pela vida de tantos. Mas a essência da reforma é Jesus. É só Ele. E mais nada, é dele que precisamos. É a Ele que nós precisamos olhar e não tirar os olhos de Jesus. Só que você vai continuar olhando e não tirando os olhos de Jesus quando Ele se tornar quem? Autor e consumador da sua fé. Se Ele for um cara legal, tu vai tirar os olhos dele facilmente. Se Ele não for consumador e autor da tua fé, do que você crê, da tua base, você vai facilmente se deformar. Por isso, talvez de trás para frente, para fechar, você deveria olhar a sua fé. Quem o consumou, quem foi o criador dela, e olhar para Ele sempre. Ouvir, refletir e agir, e a gente encerra. Quero chamar o pessoal para a gente cantar uma última canção. Já fez essa pergunta hoje no seu coração? Será que a sua vida, será que a sua fé, será que o seu casamento, será que a sua vida espiritual, será que a sua família não precisa de uma reforma? Faz tempo que eles perderam a forma. Faz tempo que você não se encontra, não haja tempo mais para fazer essa averiguação, ou não se percebe estando deformado? Segunda verdade para você guardar: o que tem lhe tirado do centro da vontade de Deus? O que tem lhe atrapalhado? O que tem resistido você e te levado a perder a forma? As pessoas, as amizades, as ideias, as redes sociais. Já achou o lugar que está te deformando? Aonde está tendo espaço? Lembre-se, nem sempre é pecado. São coisas boas, mas na hora errada. E terceiro, cuidado com as distrações. No final da história, elas podem lhe custar muito caro. E a vida não perdoa os displicentes. A hora que você for olhar e falar: poxa, por que eu não pensei nisso antes? Talvez essa palavra é para te dizer: você deveria olhar mais para a vida do que para a morte, como o Halloween nos proporciona. Talvez você deveria olhar mais para a reforma, a despeito da forma que você está. Encontrei uma pessoa esses dias que terminou, ou quase terminou, inclusive a Marcela está nisso, né? Quase terminando a reforma da sua casa. Gente, a hora que você termina, você olha e fala: uau! Ficou maravilhoso. Inclusive quando a gente terminou isso aqui, né, Sartre? De tantas coisas, agora você está vendo aqui que tem tanta coisa sua aqui da sua loja, né? Nós como irmãos que estavam aqui na época, presbíteros e irmãos que, desde a reforma disso aqui, que não tinha nem forma nenhuma. Era um lugar estranho. Lembra disso? Estranho, feio. Nossa. Jesus foi nos ajudando, nos instruindo. A gente foi colocando forma do jeito que Ele quer. A reforma aconteceu quando a gente entrou naquelas portas e falou: uau. Alguns brincavam comigo: pastor, a gente não colocou a fé na tua ideia, porque a gente não imaginava que ia ficar desse jeito. Não é verdade, irmãos? Estão aqui alguns. O pastor falava: o pastor está viajando na maionese. Qual a novidade? Mas você viu que ficou bom, não ficou? É essa a expectativa que eu quero que você leve para casa essa semana. Deixe Deus reformar as áreas, inclusive você. E você vai olhar e falar: nossa, ainda bem que eu deixei Ele reformar.
Ainda bem que eu parei de mexer. Hebreus capítulo 2, Paulo, último texto, Hebreus 2, 1. Nós vamos fechar com o autor de Hebreus dizendo: há muito tempo Deus falou muitas vezes. Desculpa, Paulo, isso. Eu já li esse texto, 2, 1. Por isso é preciso que vocês prestem muita atenção no que vocês ouviram hoje, para que jamais se desviem da forma que Deus quer que você se torne. Por isso que não tem a ver com o que o pastor diz, tem a ver com o que você responde ao que a palavra de Deus diz ao seu coração nessa noite. É possível que a forma, ou de forma, desforma, reforma, qualquer coisa, você vai vir aí a semana assim. Mas uma coisa eu tenho que te dizer: eu te trouxe a verdade da palavra, e agora você decide se você vai permanecer na sua forma, ou vai depender de Deus para que Ele reforme você. Quando começa isso? Já, hoje, agora, antes que se rompa o fio de prata, se despedace o copo de ouro. Salomão 12, 1, Eclesiastes. Antes que o pó volte à terra e o espírito volte a Deus, antes que os seus moedores se acalmem, antes que seus olhos não se enxergam mais, antes que você tenha medo de altura, antes que tudo isso aconteça, antes que você se perca. Hoje é uma declaração de amor de Deus para você, dizendo: eu tenho uma forma, talvez a minha é você, Ele quer reformar, e o caminho é Jesus. Não é reforma protestante, isso é bom, maravilhoso, mas eles mesmos nos levavam a ver Jesus. Calvino, Lutero, Zwinglio, Hus, Wycliffe, qualquer um deles sempre era olhar para Jesus. Ele é autor e consumador da nossa fé. É Ele que reforma. É Ele que reforma a gente.